Na caminhada quaresmal que se aproxima de seu ápice, as leituras de hoje nos apresentam um diálogo fascinante entre promessas e cumprimento, entre uma aliança antiga e sua realização plena. Abraão, nosso pai na fé, recebe a promessa de uma descendência numerosa e uma aliança eterna, enquanto no Evangelho, Jesus revela uma verdade desconcertante. Antes que Abraão existisse, eu sou. Esta declaração provocativa, que quase leva Jesus a ser apedrejado, une os extremos da história da salvação, da promessa feita a Abraão à sua realização definitiva em Cristo. O que significa para nós, cristãos do século XXI, sermos herdeiros desta aliança? Como compreender esta surpreendente afirmação de Jesus que transcende o tempo e a história? Nesta jornada final rumo à Páscoa, somos convidados a descobrir nossa própria identidade como filhos da promessa e o verdadeiro significado de sermos descendentes espirituais de Abraão. As leituras da liturgia de hoje nos oferecem um notável entrelaçamento entre o Antigo e o Novo Testamento, apresentando a continuidade da história da salvação e, simultaneamente, sua transformação radical em Jesus Cristo. Na primeira leitura, extraída do livro do Gênesis, contemplamos um momento crucial na história da salvação: o estabelecimento da aliança entre Deus e Abraão. Este texto, proveniente da tradição sacerdotal, datada provavelmente do período pós-exílico, reflete a preocupação de Israel em reafirmar sua identidade como povo da aliança após o trauma do exílio babilônico. Neste trecho, Deus muda o nome de Abrão para Abraão, um detalhe significativo, pois na mentalidade semítica, o nome expressa a própria essência da pessoa. Abrão, do hebraico Avram, pai exaltado, torna-se Abraão, Avramon, pai de multidão, indicando sua nova missão como patriarca de uma descendência numerosa. Esta aliança possui características notáveis. É unilateral, parte exclusivamente da iniciativa divina, incondicional, não depende de condições prévias e eterna, estabelecida para sempre. Deus promete a Abraão 3 bênçãos fundamentais: uma descendência numerosa, a terra de Canaã como herança e uma relação especial com ele: serei o teu Deus. A única resposta exigida de Abraão é guardar a aliança, viver em fidelidade ao Senhor que o escolheu. O Salmo 104, 105 complementa a primeira leitura, celebrando a fidelidade de Deus à aliança estabelecida com os patriarcas. O refrão, "O Senhor se lembra sempre da aliança", reafirma a constância divina, um Deus que, ao contrário dos humanos, jamais esquece suas promessas. O Salmo convida os descendentes de Abraão e filhos de Jacó a buscarem constantemente a face do Senhor e a recordarem suas maravilhas. Um convite que ressoa também para nós, cristãos, que nos consideramos descendentes espirituais de Abraão. O Evangelho de João nos apresenta um intenso diálogo entre Jesus e os judeus no contexto das festas religiosas em Jerusalém. Este trecho pertence à seção conhecida como Livro dos Sinais, capítulos 1-12, e ocorre após a festa dos tabernáculos. A tensão entre Jesus e as autoridades judaicas já está em seu auge, com crescentes ameaças à sua vida. Neste diálogo, Jesus faz 3 afirmações extraordinárias. 1. Quem guarda sua palavra jamais verá a morte. 2. Abraão exultou por ver o seu dia. E 3. Antes que Abraão existisse, eu sou. Esta última declaração é particularmente significativa, pois Jesus utiliza a expressão ego eimi, eu sou, que remete ao nome divino revelado a Moisés no Êxodo 3:14. Eu sou aquele que sou. Jesus não apenas se declara anterior a Abraão, mas se identifica com o próprio Deus da aliança, uma afirmação considerada blasfema pelos seus ouvintes, que imediatamente tentam apedrejá-lo. O contraste entre a promessa feita a Abraão e sua realização em Cristo nos leva a uma reflexão profunda sobre nossa própria identidade espiritual. Paulo explicará mais tarde, em sua carta aos Gálatas, que os que são da fé, esses é que são filhos de Abraão, e que, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. No contexto da Quaresma, estas leituras nos convidam a refletir.
Como estamos guardando a aliança em nossa vida cristã? Reconhecemos em Jesus a plena realização das promessas divinas? Nossa fé assemelha-se à de Abraão, que exultou por ver o dia do Messias? À medida que nos aproximamos da Semana Santa, somos chamados a renovar nossa própria aliança batismal, reconhecendo que através do batismo, fomos inseridos na descendência espiritual de Abraão e participamos da nova e eterna aliança selada no sangue de Cristo. As leituras de hoje nos convidam a uma profunda meditação sobre o mistério da aliança divina e sua culminação em Jesus Cristo. A figura de Abraão emerge como o paradigma da fé, o homem que confiou plenamente em Deus e se tornou o pai espiritual de todos os crentes. A teologia da aliança é um dos eixos centrais da revelação bíblica. Como ensina o Catecismo da Igreja Católica, Deus quis que os homens fossem um só povo, com um único destino. Por isso, desde o início, quis salvá-los, não isoladamente, mas constituindo-os em povo. A aliança com Abraão marca o início desta pedagogia divina que encontrará sua expressão mais perfeita em Cristo, mediador da nova e eterna aliança. Santo Agostinho, comentando a aliança abraâmica, observa que Deus não escolheu Abraão por suas obras, mas pela fé, e foi esta fé que produziu as obras. De fato, como ensinará São Paulo, Abraão creu contra toda esperança. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas fortaleceu-se na fé, dando glória a Deus, plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. O Papa Bento XVI, em sua encíclica Deus Caritas Est, reflete que a história de amor entre Deus e o homem consiste precisamente no fato de que esta comunhão de vontade cresce em comunhão de pensamento e sentimento. Assim, nosso querer e a vontade de Deus coincidem cada vez mais. A jornada de Abraão exemplifica este crescimento progressivo na intimidade com Deus, até o ponto culminante de estar disposto a sacrificar seu próprio filho. A mudança do nome, de Abrão para Abraão, nos remete à teologia batismal. São João Crisóstomo comenta que o nome novo significa uma nova missão, uma nova identidade. No batismo, também nós recebemos um nome novo, o de cristãos, e somos incorporados à família de Deus. Como ensina o Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, Deus quis santificar e salvar os homens não individualmente, sem qualquer ligação entre si, mas constituiu-os em povo que o conhecesse na verdade e o servisse santamente. No Evangelho, a declaração de Jesus, antes que Abraão existisse, eu sou, revela o mistério da sua preexistência e divindade. São Cirilo de Alexandria afirma que nestas palavras, Cristo revela sua eternidade, pois não diz eu fui, mas eu sou, indicando que sua existência transcende o tempo. O Catecismo explica que ao dizer eu sou, Jesus reconhece em seu nome, Yahvé, aquele que é desde sempre e para sempre. A afirmação de Jesus de que Abraão exultou por ver o meu dia, ele o viu e alegrou-se, é particularmente intrigante. São Tomás de Aquino, em sua Suma Teológica, interpreta que Abraão viu o dia de Cristo não com os olhos do corpo, mas com os olhos da fé, acreditando na promessa divina de que em sua descendência seriam abençoadas todas as nações. Santo Ireneu acrescenta que Abraão conheceu de antemão pelo Espírito o dia da vinda do Senhor e a economia da sua paixão. A promessa de Jesus de que quem guardar a minha palavra jamais verá a morte, anuncia a vitória sobre a morte que será conquistada em sua Páscoa. São João Paulo II, em sua encíclica Evangelium Vitae, comenta que Jesus veio para dar aos homens a vida e dá-la em abundância, a vida eterna, ou seja, a participação na própria vida de Deus. Na perspectiva quaresmal, estas leituras nos convidam a um profundo exame de consciência. Nossa fé assemelha-se à de Abraão, que partiu sem saber para onde ia, confiando plenamente nas promessas divinas? Guardamos a palavra de Jesus a ponto de experimentar, já aqui, a vitória sobre a morte espiritual? Reconhecemos em Jesus não apenas um grande profeta, mas o próprio Deus que veio ao nosso encontro?
O Papa Francisco, em uma de suas homilias, reflete que a fé não é apenas acreditar que algo é verdadeiro, mas é entregar a própria vida àquele em quem cremos, confiando em sua palavra e seguindo seus passos. À medida que nos aproximamos da Semana Santa, somos convidados a renovar nossa fé no Deus da Aliança, que em Jesus Cristo revelou plenamente seu rosto e seu amor por nós. As leituras de hoje, com seu foco na aliança divina e na identidade de Jesus como o Eu Sou Eterno, oferecem ricas aplicações para a nossa vida espiritual, especialmente neste período final da Quaresma. Vejamos como podemos vivenciar concretamente estas mensagens em nosso cotidiano. Abraão é chamado nosso pai na fé, precisamente porque nos ensina a essência da fé autêntica: confiar em Deus mesmo quando suas promessas parecem impossíveis. No contexto atual, marcado por incertezas, podemos nos perguntar: até que ponto confio realmente em Deus em todas as dimensões da minha vida? Em situações de crise, procuro primeiro soluções humanas ou me volto para Deus em oração confiante? Uma prática concreta seria identificar uma área específica de preocupação em nossa vida, saúde, trabalho, relacionamentos, e entregá-la conscientemente a Deus, repetindo diariamente: Senhor, confio em Ti, mesmo sem ver o caminho adiante. A aliança com Abraão prefigura a nova aliança em Cristo, na qual fomos inseridos pelo batismo. Nestes dias que antecedem a Páscoa, podemos meditar sobre as promessas batismais que renovaremos na Vigília Pascal. Concretamente, podemos reler o rito do batismo e refletir sobre as renúncias ao mal e a profissão de fé. Podemos também recuperar símbolos batismais em nossa vida, ter uma pequena fonte de água benta em casa para o sinal da cruz diário, ou colocar em lugar visível nossa vela batismal, ou uma que a represente, como lembrete de que somos luz do mundo. Jesus promete que quem guardar a minha palavra jamais verá a morte. Guardar a palavra significa mais que conhecê-la, implica vivê-la plenamente. Podemos adotar a prática da lectio divina diária, escolhendo um versículo do Evangelho para meditar e colocar em prática ao longo do dia. Outra sugestão concreta é memorizar passagens-chave das Escrituras, começando pelo versículo de hoje: antes que Abraão existisse, eu sou. A memorização das Escrituras era uma prática comum dos primeiros cristãos e nos ajuda a guardar a palavra não apenas na mente, mas no coração. A declaração de Jesus, Eu sou, nos lembra sua presença contínua em nossa existência. Podemos desenvolver o hábito do exame de consciência ao final do dia, identificando os momentos em que sentimos a presença divina ou, ao contrário, quando nos fechamos a ela. Uma prática relacionada é o que Santo Inácio chamava de aplicação dos sentidos. Imaginar-se na presença de Jesus e dialogar com ele como os personagens do Evangelho. Durante esta semana, podemos nos colocar no lugar dos interlocutores de Jesus no texto de hoje, ouvindo-o declarar sua identidade divina. Jesus instituiu a Eucaristia como o sacramento da nova e eterna aliança. Ao nos aproximarmos da Semana Santa, podemos nos preparar para uma participação mais profunda na celebração do Tríduo Pascal, especialmente através da confissão sacramental. O sacramento da reconciliação é uma renovação concreta da aliança batismal, enquanto a Eucaristia é sua alimentação contínua. Podemos nos comprometer a participar da missa, não apenas no domingo, mas também em alguns dias da semana, como preparação para a Páscoa. Como membros do povo da aliança, somos chamados a ser luz das nações, testemunhando a fidelidade de Deus. Concretamente, podemos identificar uma pessoa em nossa vida, talvez alguém afastado da fé ou passando por dificuldades, a quem podemos testemunhar o amor de Deus através de gestos concretos de caridade e palavras de esperança. Neste tempo de Quaresma, a prática da esmola pode assumir a forma de uma aliança com alguém em necessidade, um compromisso de apoio não apenas material, mas também espiritual. Jesus foi quase apedrejado por proclamar sua identidade divina.
O verdadeiro discípulo deve estar preparado para enfrentar incompreensão e até hostilidade quando vive autenticamente sua fé. Tenho vergonha de professar minha fé em ambientes secularizados? Tenho a coragem de defender valores cristãos mesmo quando impopulares? Um exercício prático seria identificar uma situação em que nos sentimos intimidados a expressar nossa fé e, em oração, pedir a coragem do Espírito Santo para sermos testemunhas autênticas de Cristo. À medida que vivenciamos estas aplicações concretas, vamos nos preparando interiormente para celebrar o mistério pascal, reconhecendo que em Cristo, o Eu Sou Eterno, todas as promessas de Deus se cumprem definitivamente e somos convidados a participar da plenitude da vida divina. Preparemo-nos agora para um momento de intimidade com o Senhor. Encontre um local tranquilo, adote uma postura confortável e respire profundamente algumas vezes, deixando que a presença de Deus o envolva. Vamos iniciar nossa oração, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, que escolhestes Abraão e fizestes dele o pai de todas as nações, olhai para nós, seus filhos espirituais, que caminhamos na fé rumo à Páscoa. Assim como mudastes o nome de Abrão para Abraão, dando-lhe nova identidade e missão, transformai-nos pelo poder do vosso Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo, Filho eterno, que existieis antes que Abraão fosse, revelastes-nos o mistério do Eu Sou, o Deus fiel que nunca abandona seu povo. Dai-nos a graça de guardar vossa palavra com fidelidade, para que sejamos libertos da morte e experimentemos, desde já, a vida eterna que nos prometestes. Como Abraão que exultou por ver vosso dia, ajudai-nos a reconhecer vossa presença em nossa história pessoal e comunitária, celebrando com alegria vossa manifestação. Espírito Santo, que inspirastes os patriarcas e sustentastes a fé do povo da antiga aliança, mantende viva em nós a chama da fé batismal e conduzi-nos à plena comunhão com Deus. Santíssima Trindade, fonte de toda aliança, renovai em nossos corações o compromisso de sermos vosso povo santo e fiel, testemunhas do vosso amor no mundo de hoje. Amém. Reflita sobre estas perguntas. Como tem sido minha resposta à aliança que Deus estabeleceu comigo no batismo? Onde reconheço a presença do Eu Sou em minha vida cotidiana? Que pedras ainda tento atirar contra Jesus quando sua palavra desafia minhas convicções? Antes que Abraão existisse, eu sou. Repita este versículo várias vezes, meditando na eternidade e na divindade de Jesus. Faça dele uma jaculatória para os momentos de dificuldade durante o dia, reconhecendo a presença constante do Senhor em sua vida. Hoje, oremos em especial por todos aqueles que estão em busca de sentido para suas vidas, que anseiam por uma aliança firme e duradoura em meio às incertezas do mundo. Rezemos também por todos os catecúmenos que se preparam para receber os sacramentos da iniciação cristã na próxima vigília pascal, para que, como Abraão, respondam com fé generosa ao chamado de Deus. As leituras de hoje nos levam a uma conclusão profunda. Somos herdeiros de uma promessa que atravessa os séculos e encontra sua plena realização em Jesus Cristo, o Eu Sou Eterno. A aliança que Deus estabeleceu com Abraão continuou através das gerações e se renovou definitivamente no mistério pascal de Cristo. Como descendentes espirituais de Abraão, somos chamados a guardar a aliança, vivendo em fidelidade à palavra de Deus e reconhecendo em Jesus a manifestação plena do amor divino. Compromisso para hoje. Dedicarei pelo menos 15 minutos para a leitura orante do texto de Gênesis 17, identificando as promessas de Deus em minha própria vida e renovando minha confiança nele. Pronunciarei conscientemente o nome de Jesus durante o dia, reconhecendo-o como o Eu Sou que está presente em cada momento de minha existência. Identificarei uma área da minha vida onde tenho resistido à palavra de Deus e farei um ato concreto de obediência à vontade divina. Momento de ação de graças. Senhor meu Deus,
Agradeço-te por me incluir na aliança que fizeste com Abraão e que se cumpriu perfeitamente em Jesus Cristo. Reconheço que, muitas vezes, tenho sido infiel ao compromisso batismal, preferindo meus próprios caminhos aos teus. Perdoa minha incredulidade e renova em mim a fé abraâmica, que confia mesmo sem ver o caminho adiante. Obrigado por tua fidelidade que nunca falha, por tua presença constante ao longo da história e em minha vida pessoal. Como Abraão que exultou por ver o dia de Cristo, alegro-me pela graça de conhecer-te e seguir-te. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A reflexão de hoje nos convida a reconhecer nossa identidade como filhos da promessa, herdeiros da aliança que Deus estabeleceu com Abraão e que encontrou seu pleno cumprimento em Jesus Cristo. Quando Jesus declara, antes que Abraão existisse, eu sou, revela-se como o próprio Deus que vem ao nosso encontro, transcendendo o tempo e a história. Esta é a base da nossa esperança. Pertencemos a um Deus eternamente fiel, que nunca abandona seu povo e que cumpre suas promessas além de nossas expectativas. E você já experimentou em sua vida a fidelidade de Deus, mesmo em situações aparentemente impossíveis? Como tem vivido sua aliança com o Senhor nesta quaresma? Compartilhe nos comentários sua experiência. Seu testemunho pode fortalecer a fé de muitos irmãos e irmãs. As leituras completas de hoje estão disponíveis na descrição. Nestes dias finais da quaresma, deixemos que a palavra de Deus penetre profundamente em nosso coração, preparando-nos para a celebração do mistério pascal. Se esta reflexão tocou seu coração, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com alguém que precisa ser lembrado das promessas de Deus. Para continuar esta jornada espiritual, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as próximas meditações quaresmais. Nos encontramos amanhã para mais um dia de preparação para a Páscoa. Que o Deus da aliança, o Eu Sou Eterno, abençoe abundantemente sua caminhada.